Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 6. E com esse texto, irmãos, com esse texto, eu começo o meu dia vou ler o texto primeiro, tá? Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6, tá? Vou ler aqui. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram eles para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subia com seus gatos e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles e nem os seus camelos, e encontravam na terra para os destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse assim: o Senhor Deus de Israel é quem vos fez subir do Egito, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão e de todos quantos oprimiram, e os expulsei de diante de vós, e vos deixei a sua terra. Eu, o Senhor vosso Deus, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalhal que está em outra, que pertencia a Joás dos Abiesritas. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lugar para pôr sal dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Irmãos, olha só, com esse texto aqui, eu quero pedir perdão aí pelo meu pessimismo. Eu chamo ele de pessimismo histórico. Em 2022, nas oitavas de final, eu estava vendo Piracicaba e o Brasil estava goleando o time. Eu passei no mercado e a menina falou: olha, o Brasil ganhou. E eu falei para ela: mas é o último dia, tá?
Até às vezes é tão triste a gente falar para a pessoa, essa
a minha casa de igreja. Nós fomos sustentados no primeiro semestre. Irmãos, desde 1982, quando eu tinha 17 anos, eu escuto uma frase: esse ano vai ser o pior de todos. Isso faz 44 anos, vocês nem estavam nascidos ainda, só eu estava nesse ano. Eu estava. E é interessante, né, irmãos? 44 anos. Em janeiro de 1991, aí eu fui numa aula de escola dominical, já era pastor, mas fui lá na nossa igreja, numa aula de escola dominical, e a professora, que é a esposa do pastor, disse: irmãos, se resistirmos esse ano, nós vamos ser grandes vitoriosos, porque vai vir uma recessão que nós não vamos dar conta. Aí eu disse para ela: Berenice, quem já venceu 82, que foi o ano que a Fernanda nasceu. 81. Tá mesmo, tá aí. E eu falei para ela: Berenice, quem venceu 82, que também não foi nada, não teve nada disso, vai vencer 91. Agora sim, todo ano vai. Todo ano é aquela incrédito no mês de janeiro. Ai meu Deus! Mas irmão, vencemos o primeiro semestre. Olha que coisa abençoada, né? E a igreja se sustenta com os nossos dízimos, a nossa oferta a Deus do Senhor. Se você trouxe oferta, se você trouxe o dízimo, então você pode colocar aqui, né, o altar de Deus, consagrar o altar de Deus aqui, e que Deus continue abençoando você, abençoando a tua vida, e que nós possamos ter esse tempo. Irmãos, eu não sei o que aconteceu, irmãos. O pregador subiu. Cadê? Acho que Ele passou dos 60. Foi eu, assim, eu não tenho. Parece oração de almoço, Deus abençoe o almoço correndo. Agora ainda? Amém, irmãos. Olha, Evangelho de Mateus. Texto muito conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo 5. Mateus capítulo 5, até o versículo 8, diz assim, para todos acharem. Capítulo 6, versículo 5 diz assim: quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês
sabe o que precisam antes mesmo de pedir. Amém? Vamos orar mais uma vez? Até porque eu perdi a oração do dízimo. Vamos pedir para que Deus fale conosco nessa manhã. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque nesse domingo nós estamos aqui para dizer então, amém. Que não saia nada da boca, nada do meu pensamento, mas que saia tudo do teu alto trono, que saia tudo do teu coração e que possamos entender aquilo que o Senhor nos amém. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando o Brasil ganhou no Japão, muita gente mandando mensagem, eu quase não vejo o celular. Mas tem algumas pessoas que eu arquivo a mensagem para não perder, porque é importante. Não que as outras não sejam, né? Mas tem algumas que eu preciso ficar atento. E uma delas foi o pastor Paulo. Seu pastor Paulo. O pastor já me chamou e falou assim: olha, que bom que o Brasil ganhou, né? Mas a gente tem uma questão para resolver. Eu falei: qual, pastor? O jogo do Brasil é no domingo, 5 horas da tarde. Eu disse: pastor, não é no sábado? Não, é no domingo. Está lembrado, pastor? E aí eu disse assim para ele: sinceramente, corre o risco do jogo ir para a prorrogação e acabar mais de 8 horas da noite. E o pastor ainda trouxe mais uma preocupação. Eu fico preocupado com o pessoal do ensaio. Ele sai às 5 horas, na hora do jogo. Eu disse para ele: se nós mudarmos durante a manhã, fala com o teu pai que por mim não tem problema nenhum. Tá? Conversamos. Entre liderança da igreja, mudamos o culto, anunciamos o culto da igreja e pronto. Mas das mensagens que eu não olho muito, chegou algumas de alguns colegas meus perguntando como é que nós íamos fazer na igreja. Se nós iríamos colocar o jogo para passar na igreja, se iríamos ter culto, se iríamos fazer o culto em outro horário. Dentro dessas mensagens, mandaram vídeos para mim. Olha, dá uma olhada aqui no que esse pastor fala. Ó, irmãos, coração. Quanta besteira que eu ouvi. Pastor falando assim: estamos idolatrando falsos deuses. Estamos idolatrando os deuses do futebol. Colocando as coisas no lugar de Deus. Aí eu estava no casamento ontem, estava conversando com o pastor Eduardo, e eu falei assim: pastor, eu não vou demorar muito para ir embora, porque amanhã eu estou na minha igreja cedo. Falou: na minha também. Mas o tanto de gente que ficou chateado por ter tirado o culto da tarde, Davi, você não tem noção. Mas Davi, a gente idolatra até político. Não vão poder parar um culto para assistir um jogo e outro, vão fazer o culto outro horário, vai todo mundo no outro horário. Não é sobre o jogo de futebol. Uma cantora gravou uma música gospel, uma cantora gospel gravou uma música junto com um cantor de sertanejo. A música passou na Rede Globo. Ela foi bombardeada por isso, por ter feito isso. Há um mês atrás eu estava conversando com um cantor, eu estava conversando com o Mauro Henrique, que é um cantor gospel. Recebeu uma oportunidade de tocar fora da igreja. E ele falou assim: Davi, eu não vou mais receber convite na igreja. Eu estou recebendo um tanto de mensagens. E eu disse para ele: mas olha que bênção, a tua música está chegando fora da igreja. Olha que coisa linda. Hoje você vai cantar sobre o amor de Cristo, provavelmente para pessoas que nem sabem o que é isso. Mas dentro da igreja eu não canto mais. Não vão mais me chamar. Eu recebi uma mensagem de um pastor: se depender de mim, você não canta mais na igreja.
tem que expor na internet. Grava vídeo, coloca lá. Tem várias igrejas fazendo um negócio, irmãos, que eu acho incrível, eu acho fantástico. Passando o jogo na igreja. Olha, alguém disse para mim assim: Davi, mas a igreja é um lugar santo. Irmãos, o lugar santo tem que ser a nossa vida. Os bares estão abertos. Se não vai assistir o jogo na igreja, você pode assistir no bar. Qual que é o lugar melhor para assistir o jogo? Dentro da igreja ou no bar que está lá fora? Jesus, irmãos, faz um convite para a gente ter um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus não pode ser baseado numa hipocrisia. E é a primeira coisa que Jesus diz. A oração tem base, a oração é a base para criar um relacionamento com Deus, mas toma cuidado no teu momento de oração, não entrar numa hipocrisia. A tua pregação, a tua fala, não entrar num lugar que Deus não aprova. Qual que é esse lugar? Jesus diz o seguinte: olha, não sejam como os hipócritas. Por quê? Eles estão nas igrejas, olha, eles estão nas sinagogas, eles estão falando, mas estão falando com um objetivo só: serem vistos. A única coisa que eles querem, serem vistos pelos outros. Onde eles estão? Em qualquer lugar. Estão dentro da igreja, estão nos cantos das praças. E se fosse hoje, Jesus diria assim: ó, está na igreja e está no Instagram, e está no Facebook, e está na internet. Um objetivo. Conversei com um pastor que é influenciador digital. E ele disse assim: Davi, se você quiser ganhar like, quiser fazer a tua página crescer, falei para ele: eu gosto, né, da internet. Você tem que se envolver em tema polêmico. Não precisa nem defender um lado. Joga o tema polêmico lá, você vai ver todo mundo brigando nos comentários. Eu disse: eu não quero todo mundo brigando. É porque as pessoas escutam uma mensagem boa. Falar, então você quer mensagem boa, Davi, você fica dentro da igreja mesmo. Porque a internet hoje, para você ter seguidor, tem uma polêmica. Polêmica. Não quero isso. Irmãos, Jesus fala de um relacionamento com Deus. O primeiro lugar desse relacionamento é onde? O primeiro lugar é a minha vida com Deus. Jesus diz o seguinte: ó, quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Por quê? É você e Deus em secreto. É você e Deus num momento íntimo, num momento verdadeiro. O relacionamento com Deus, irmãos, não é na igreja onde todo mundo está vendo. Aqui a gente vem, a gente canta bonito, eu canto mais ou menos. Tocar eu toco bem, cantar eu canto mais ou menos. Falei para Mara falou assim: Davi, eu vou te mandar um louvor que eu quero ouvir na tua voz. Eu falei: Mara, depois se você ouvir a minha voz, você não vai ouvir no lugar nenhum. Você vai desistir de ouvir o louvor, mas tá bom, a gente vai cantar aqui na igreja. A gente tem os playback tocando junto, eu vou falar pro Flávio: Flávio, esse aqui, para Mara não parar de ouvir o louvor, eu vou deixar a voz original. Relacionamento com Deus, irmão, não é só no domingo à noite, hoje, quando o mundo está vendo. Quantas orações que eu mesmo fiz aqui, que nem eram verdadeiras. Estou orando na igreja, eu preciso fazer uma oração bonita. Então eu vou, encho Deus de adjetivo, não é problema nenhum, pelo contrário, é aquilo que Deus é mesmo. Mas quantas orações que eu fiz aqui não era da sinceridade do meu coração, era preocupado se eu não ia falar alguma besteira na oração. Tinha o Zé Pedro. Se eu estiver falando o nome errado, eu vou me corrigir. O Zé Pedro estava ali no Benaimá. Zé Neves. Estava ali no Benaimá, velhinho de tudo. Pedia para a gente buscar ele para ir na igreja. Buscamos. Ele e a esposa dele. O Zé Medeiros casou com quantos anos? Mais de 70.
Pediu para os Zé Medeiros orar pelos dízimos. O Zé Medeiros orou muito, menos pelos dízimos. Orou pela esposa dele, agradeceu quem foi buscar ele. E aí a gente brincou com a oração dele, mas era uma oração sincera. Orou por aquilo que estava no coração. Deus, obrigado pela pessoa que me buscou e me trouxe. Obrigado pela minha esposa. Jesus está chamando a gente para um relacionamento com Deus que não é visto pelos outros. E isso que não é visto pelos outros é o nosso lado verdadeiro. Quando a gente está em público, a gente veste o quê? Uma máscara. Preciso agradar todo mundo. Preciso ser legal. Preciso me adaptar àquele ambiente. Mas quando eu estou sozinho, eu sou quem eu sou de verdade. Mostrei para o Flávio agora o vídeo de um jogador. O jogador é idolatrado, mas coloca ele numa pressão que ele vai revelar a identidade dele. E não é tudo aquilo que falam, não é tudo aquilo que dizem. Quando eu estou sozinho, eu sou quem eu sou de verdade. Jesus fala isso. Entra numa relação com Deus em secreto. Não tem problema orar na igreja para os outros verem, com os outros verem não, né? Com os outros, mas precisa de um momento secreto com Deus. Esse momento secreto com Deus, eu vou mostrar isso com Jesus fala, mais uma questão aqui, está no versículo 7, ó. E orando, não sejam como os gentios, que usam de vãs repetições, porque pensam que por muito falarem serão ouvidos. O relacionamento sozinho, irmãos, ele é baseado numa oração, numa conversa sincera. Os gentios ficavam repetindo as mesmas coisas e repetindo coisas desnecessárias. Pode ter certeza que essas coisas são um monte de adjetivos, são um monte de coisas que não vêm do nosso coração, são coisas que talvez eu esteja em negociação com Deus e que não levam a lugar nenhum. Jesus Cristo, quando fala sobre os gentios, ele está falando uma outra coisa. Seja honesto com Deus, seja sincero. Um relacionamento com Deus ele é baseado em quê? Na sinceridade. Eu entro no meu quarto e eu falo do meu dia, das minhas angústias, daquilo que me traz dor, daquilo que me entristece, daquilo que me deixa alegre, e daquilo que eu errei, que eu me arrependi, e daquilo que eu errei e não consigo me arrepender. Deus, hoje eu fiz isso de errado, transforma o meu coração. Qual foi a última vez que eu fui honesto com Deus lá no meu quarto? Que eu não quis bajular Deus, que eu não quis fazer uma oração minha. E um terceiro ponto, aí eu lembro do nosso irmão, agora eu esqueci o nome dele, não vou lembrar. Nós tínhamos a reunião aqui 6 horas da manhã, toda primeira semana do mês. Esqueci o nome do meu irmão, ele vinha bastante. Um dia ele parou de vir, meu pai perguntou: você não vai aparecer mais? Pastor, por que eu vou orar? Se Deus já sabe que eu preciso. Se Deus tem todo o poder, não preciso nem orar. Jesus fala, irmãos, olha que coisa bonita. Não usa de vãs repetições, por quê? Porque Deus já sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Aí eu lembro do cego de Bartimeu, que clamava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Teve que atravessar toda uma multidão para chegar em Jesus. Aí, irmãos, Jesus faz uma pergunta, humanamente falando, lá no meu lado extremamente desumano. Eu pensei assim: Jesus não sabe o que ele quer? Porque qualquer pessoa
entender que o pedido dele é óbvio. Tem alguém cego e tem alguém que está curando qualquer tipo de enfermidade. O que ele quer? Enxergar. Jesus, como Filho de Deus, devia saber. Jesus, como um ser humano comum, devia saber o óbvio. A pergunta de Jesus, irmãos, é a seguinte para aquele cego: o que queres que eu te faça? Essa pergunta é muito linda. Se a gente olhar com os nossos olhos espirituais e olhar com o coração humano também. O prazer que Cristo tem, o prazer que Deus tem em ouvir as nossas necessidades. A oração, gente, não é só para um motivo que Deus já sabe. Oração constrói um relacionamento. Lá no meu consultório, a maioria das pessoas que a gente atende é mulher. E aí eu escutei de uma mulher falando assim: Davi, o que eu acho mais chato no meu relacionamento é que eu entro na minha fase pré-menstrual, meu marido já sabe que eu gosto de chocolate, ele compra um chocolate e sai. Aí eu disse para ele: eu queria que você deitasse do meu lado para eu falar das minhas angústias. Ele disse para mim assim: eu já sei das suas angústias. Eu só queria pôr para fora. Aí Jesus fala: teu pai sabe, mas ora. Por quê? Porque ele tem prazer em te ouvir. E olha, é muito bom colocar as coisas para fora. É muito bom falar. Ninguém no mundo vai ouvir como Deus te ouve, porque Deus sabe o que você precisa. E mesmo assim Jesus diz: entra no teu quarto e fala tudo que Deus já sabe, porque isso constrói um relacionamento verdadeiro. Deixar de assistir um jogo para ir no culto não é relacionamento verdadeiro. Relacionamento verdadeiro é quando eu entro na presença de Deus com a minha vida, sou honesto com aquilo que está no meu coração, entendendo que oração não é uma barganha, entendendo que oração não é simplesmente o que a gente pode pedir sim, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente necessita, mas não é sobre pedir e receber, sobre criar um relacionamento com Deus, baseado na verdade, não na hipocrisia, e baseado numa coisa mais linda, no amor e no prazer que Deus tem em nos ouvir. Então que nessa tarde você possa assistir um jogo, mas que o culto não seja exclusivamente no domingo, seja de manhã ou à noite. Que a nossa vida seja um culto na segunda-feira, na terça. Que a nossa vida em particular seja um culto de relacionamento com Deus, que é isso que Jesus ensina para nós. Amém, irmãos? Vamos estar orando mais uma vez, depois eu vou passar para você de novo. Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder se relacionar, de poder conviver contigo diariamente. Muito obrigado pela tua palavra, que as nossas orações sejam sinceras, que as nossas orações sejam verdadeiras, que não sejamos levados por pregações que não falam do teu amor, muito pelo contrário, que é uma doutrina rígida, que não é o que o Senhor tem para nós. Abençoe o domingo de cada um aqui, das pessoas que não vieram. Abençoe o domingo daqueles que precisam, Senhor, do teu conforto, do teu consolo, da tua prosperidade, do teu cuidado, Senhor. Leva-nos em segurança para casa. Amém. Que no próximo domingo estejamos aqui para celebrar a ceia. Em nome de Jesus eu oro, não só pelo jogo, Deus, mas pelas pessoas que saem das ruas para assistir. O Senhor livre de todo mal, de toda violência, que o Senhor livre de todo óbito, Deus, que seja um domingo de paz, um domingo de alegria, Senhor, independente de qualquer resultado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, próximo domingo, 19 horas, a gente tem celebração da ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé, o pastor Paulo vai abençoar a nossa vida novamente e vai nos despedir com a bênção do Senhor.
Obrigado a Deus por essa manhã, por esse tempo especial da tua presença, comunhão dos nossos irmãos em Cristo. Obrigado a Deus pela tua palavra que nos relembra e nos traz a consciência, a importância e a necessidade de termos uma comunhão sincera com o Senhor, um relacionamento aberto com o Senhor. Sabe, nós, o nosso Pai, o Senhor tem prazer em nos ouvir. Amém. Deus abençoa a nossa vida e nos dê essa consciência sempre, Deus, de buscarmos o Senhor com o nosso coração aberto. Deus abençoa a tua igreja nessa manhã. Fica conosco, Pai. Fortalece os nossos passos. Deus, eu oro nesse momento pela nossa irmã Dona Nina, que está enferma. Entrega a vida dela, Deus, nas tuas mãos, para que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê saúde, Deus, para ela. Abençoa a Silvia, que está cuidando dela. Pai, tem misericórdia nesse momento. Deus, nós oramos pelo Vinícius também, entregando a vida dele nas tuas mãos poderosas, para continuar curando a vida dele, ó Senhor. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui hoje para ouvir a tua palavra. E essa palavra nós temos que chegou ao nosso coração. Amém. Nos leva, Deus, a caminhar com o Senhor, na consciência de que o Senhor está conosco todo o tempo. Oramos, Deus, no nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, e para a glória dele. Amém. Amém. Abra suas mãos. E agora, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com todos os irmãos, com toda a igreja de Deus, hoje e para sempre. Amém.